Qual é a melhor seguradora para o médico? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Uma das perguntas que eu mais recebo. Qual é a melhor seguradora? Em segundo lugar, é qual o limite contratar? Nesse vídeo, eu vou falar sobre qual é a melhor seguradora. Mas para saber qual é a melhor seguradora, você precisa primeiro entender qual é o perfil de risco do médico. Porque as seguradoras não têm um produto excelente para todos os perfis. Tem seguradora que é muito boa para determinados riscos, tem seguradora que tem restrições, tem seguradora que é ruim para todo mundo, eu vou falar sobre elas. E como que eu sei qual é o perfil do médico? É com base na área de atuação dele? Também, isso é uma das perguntas, né, que as seguradoras fazem ali na hora de precificar o risco, né, de colocar um prêmio ou uma franquia, e isso faz diferença também nos produtos das seguradoras, porque tem seguradora que não cobre reclamações decorrentes do uso do Botox, tem seguradoras que não cobrem reclamações decorrentes de cirurgia plástica, e tem seguradoras que não cobrem reclamações decorrentes de procedimentos com finalidade estética, que é muito mais ampla. Dermatologistas que costumam fazer laser, ultraformer, enfim, uma série de tratamentos que tem única e exclusivamente finalidade estética, não deveriam contratar com a seguradora que tem, ou com as seguradoras, né, melhor dizendo, que tem essa exclusão, né? E por incrível que pareça, as seguradoras não colocam esses filtros ali no momento da contratação, o que dificulta a vida do corretor que não entende dessa área, que está lá contratando, achando que é só colocar as informações, responder as perguntas da seguradora e que está tudo certo, que é tudo igual, todas vão cobrir da mesma forma o risco do médico e no sinistro vai dar tudo certo. Infelizmente, não é bem assim. Então, para entender o perfil de risco do médico, para você selecionar as seguradoras adequadas, primeiro, você precisa saber se ele tem RQE. RQE é o registro da especialidade médica. Aí, obviamente, saber se ele realiza procedimentos com finalidade estética, saber se ele ocupa o cargo de diretor clínico ou diretor técnico, porque se ele ocupa esses cargos, ele responde pelo ato de outros médicos, não só pelos atos dele. E no seguro, a cobertura é específica para atos praticados pelo segurado. Se ele pode ser responsabilizado pelo ato de outros médicos, aí existem coberturas específicas que não são automáticas. Então, no caso de diretor clínico, diretor técnico, que toda instituição de saúde tem de ter, né, um diretor, ele precisa ter a cobertura específica para isso. E apenas 2 seguradoras têm uma boa cobertura nessa área. Várias seguradoras oferecem a possibilidade de você contratar a cobertura de diretor, mas apenas 2 delas realmente vai cobrir as reclamações contra o diretor na posição que ele ocupa. As outras têm algumas restrições aí que na hora do sinistro você pode ser surpreendido negativamente. Você precisa saber se ele é preceptor. O preceptor é aquele médico responsável pelos residentes. Então, o residente é um médico formado que responde pelos próprios atos, mas o preceptor também pode responder pelos atos da equipe dele de residentes, né? Outra pergunta que você precisa fazer para saber se o médico é chefe de equipe. Se ele for chefe de equipe, é outra situação, além do preceptor e além do diretor, que precisa de cobertura para atos praticados pelos médicos que ele é responsável, né? E realiza tratamento para engravidar, para que a paciente consiga engravidar, tratamento de reprodução humana, e tem seguradora que tem exclusão para qualquer reclamação decorrente de reprodução humana, seja tratamento cientificamente comprovado ou não, ela não cobre esse risco. Aí digamos que você vai contratar o seguro para um obstetra que é referência nessa área de fertilização in vitro e justamente você contrata na seguradora que tem essa exclusão. Essa seguradora, por exemplo, que tem essa exclusão, não é uma seguradora ruim, mas para esse perfil de risco, jamais, né? Ele presta serviço para hospitais ou ele só atende em consultório? Isso também faz diferença, porque tem seguradora que só o paciente pode reclamar do médico para ele usar a pólice. Tem seguradora que não. Qualquer pessoa, seja empresa ou pessoa física, que reclame do médico por conta de um prejuízo que essa pessoa sofreu em virtude de um erro dele, ele vai poder usar a pólice. É muito comum um paciente processar o hospital, esquecer de colocar o médico na ação, o hospital é condenado, paga a ação para o paciente, a condenação do paciente, e aí vai lá e processa o médico. Tem seguradoras que
Isso tem cobertura, o médico vai poder usar a pólice dele, tem seguradoras que não. Então, se ele presta serviço para clínicas, para hospitais, ele precisa contratar com uma seguradora que não tenha essa restrição. Ele tem acesso ao prontuário dos pacientes, ele faz termo de consentimento informado de todos os pacientes, não só apenas em cirurgia. Tem seguradora que exige essa documentação para pagar o sinistro, tem seguradora que não. E uma coisa que quem não atua na área ou quem nunca trabalhou dessa forma consultiva, fica na dúvida, mas será que o médico vai responder tudo isso? O cliente nunca quer responder as coisas, ele quer passar um mínimo de informações. Quando você fala que é para contratar com uma seguradora adequada ao perfil dele, ele responde sim. Faz procedimentos particulares, ou seja, é o paciente que paga os honorários dele, é o paciente que paga a cirurgia, ele só atende pacientes de forma particular, não atende para o plano de saúde, não trabalha para o SUS, nem presta serviço para instituições, para, por exemplo, Santa Casas, né, que recebem pelo SUS. Isso faz diferença porque tem duas seguradoras em especial que tem uma cobertura bem bacana para isso, que é quando o médico é condenado a devolver também os valores que o paciente pagou pelo tratamento. Isso aqui para cirurgia plástica, para dermatologia, é uma cobertura excelente. E para essa situação, essas duas seguradoras são as melhores. Mas aí, para escolher entre essas duas seguradoras, vai depender se tem RQ ou não, vai depender se é diretor ou não, porque aí também entre essas duas tem essas diferenças. E por fim, se ele possui CNPJ, né, se ele tem uma pessoa jurídica para emitir nota e se ele tem sócios, porque no seguro dele, de pessoa física, ele consegue contratar extensão de cobertura caso o paciente pegue os dados da nota fiscal e processe também a pessoa jurídica dele. Então, também tem como proteger dessa situação. E por que você vai perguntar se ele tem sócio? Porque tem seguradora que para dar essa cobertura ele não pode ter sócio. Tudo isso faz diferença nas opções de seguradoras que você vai ter para oferecer as propostas ou não. Inclusive, se você é corretor de seguros e quer se especializar nessa área, quer atuar de fato nessa área, eu recomendo que você estude, se informe, porque é uma área excelente para o corretor, que tem pouca concorrência, mas justamente tem pouca concorrência porque é uma área mais complexa, que você precisa entender as regras, entender o que é expectativa, o que é reclamação, quando usar a pólice, como que funcionam os custos de defesa, por que tem seguradora que reembolsa um valor menor, por que tem seguradora que paga realmente o que ele precisa. Enfim, você vai entender tudo o que você precisa, como quebrar objeção, exemplos de sinistro, lá na minha plataforma de especialização, no Venda Seguro. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ter mais informações de como funciona. E o método que eu utilizo é para você vender pelo risco, não é para você ficar falando de um monte de cobertura. O cliente ele precisa saber quais são os riscos do dia a dia dele e como que o seguro vai ajudar, porque ele não tinha seguro até ontem, talvez nunca tenha precisado. Então, por que ele precisa disso agora? Não adianta você falar 35 coberturas, não é isso que vai convencer ele a contratar. O que vai convencer ele a contratar é você mostrar qual é o risco do dia a dia dele, que você vai falar ali, ele vai se enxergar nessa situação. E aí ele vai falar, nossa, realmente eu preciso desse seguro, preciso desse limite. Nas aulas eu explico qual o limite contratar, como que diferencia, como que você quebra as objeções, quais são os argumentos de venda, o que você analisa de diferencial, enfim, tudo completo, desde a prospecção, contratação, pós-venda e sinistro. E o que é bacana é que eu criei as aulas obrigatórias, então assim que você entra na plataforma, vai ter lá as aulas obrigatórias de RC Médico, que ali você vai estudar aproximadamente 2 horas, vai fazer uma prova de conclusão dessas aulas obrigatórias, não é conclusão do curso, tá? O curso tem mais de 30 horas de RC Médico, a especialização, mas ali você vai fazer essa prova e aí você vai estar apto para fazer as abordagens. Por quê? Essas aulas que eu fiz, que tem aproximadamente 2 horas, é o conhecimento mínimo que você deve ter para não contratar errado, não vender errado, não prometer o que o seguro não cobre, e nem escolher a seguradora errada para o perfil do seu cliente e ter problemas ali na hora do sinistro. Então, ali você já assiste essas 2 horas e no dia seguinte já pode fazer sua prospecção. Você segue com as demais aulas para continuar o seu processo de especialização. Então, você aprende e executa, aprende e executa. Não é algo que você vai estudar ali 50 horas para poder colocar em prática, tá? Além disso, tem um banco de exemplos de sinistro, que tem mais de 200 casos de médico, de clínicas, de laboratórios, enfim, tem as mentorias, tem muita coisa
coisa ali para você realmente ficar especialista e fazer essa venda consultiva. Não simplesmente apresentar o menor prêmio, a menor franquia e sabe lá Deus se ele vai ter cobertura no sinistro, porque se você contratar com a seguradora errada, né, ele pode recair numa dessas situações que eu comentei nesse vídeo. E como eu te prometi, quais seguradoras que de forma geral você deve evitar? A ESE, não feche com a ESE. A ESE tem uma série de exclusões. Uma seguradora que não tem expertise nesse segmento, não parece querer desenvolver essa expertise. Ela tem o mesmo produto há um bom tempo, não melhora, tem uma série de restrições. Então, assim, a chance de ter um sinistro coberto é pequena. Não contrate com o Bradesco, que comercializa o seguro de RC médico pela Swiss Re. Hoje, a forma como está o produto da Swiss Re, que é comercializado pelo Bradesco, é muito ruim. Tem grandes chances de um médico ter um sinistro negado, porque várias das situações que eu pontuei aqui nessa análise de perfil são exclusões na Swiss Re. Então, não contrate com o Bradesco. E as outras? As outras vai depender desse perfil aqui. Então, a depender do perfil, o médico vai ter 5 opções de seguradora ou 2 opções. Enfim, tudo isso você vai aprender ali na especialização.